Graça e paz, queridos, novamente, povo de Deus, você, nosso querido, nossa querida que nos acompanha no canal, que está conosco pela primeira vez, nós queremos saudá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo e já adentrarmos na parte 2 do nosso estudo, onde o tema desse mês está voltado para as manifestações do poder de Deus, poder que é o mesmo, foi ontem, é o mesmo hoje e continuará eternamente. O nosso Deus é eterno, é poderoso e Ele quer fazer uma obra maravilhosa em sua vida. Você que porventura ainda não entregou-se a Jesus, Ele quer fazer algo tremendo em sua vida, algo sobrenatural. Só mesmo você para viver e para dizer para a gente, olha como é bom servir Jesus. Os 3 textos que nós estamos trabalhando, eles encontram-se no Novo Testamento. O primeiro que desfrutamos na semana passada foi o capítulo 9 de João, o verso 32 era nosso destaque, né, onde o povo, olha que milagre é esse, jamais vimos algo desse tipo, jamais vimos uma maravilha dessa. Ou seja, na ocasião, Jesus trouxe cura a um cego de nascença, algo tremendo, não somente para aquela época, mas para os dias de hoje também. E hoje eu quero destacar mais 2 textos, que é Marcos 2, capítulo 12, e João 6, 14. Em Marcos 2, 12, a Bíblia nos diz assim: Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Eita Deus! Novamente o povo se maravilhando, e nessa ocasião uma história muito famosa, né? Jesus pregando, Jesus fazendo a obra, fazendo a vontade do Pai, e um certo homem enfermo, né? Que jazia enfermo, e 4 amigos resolveram levá-lo até Jesus. No entanto, a multidão era grande e eles não conseguiam chegar até Jesus. O que eles fizeram? As casas da época, né, tinham em seu telhado, né, que na verdade não era bem um telhado, mas era um lugar onde eles até plantavam, cultivavam, deixavam sementes, né, para secarem. E esses homens subiram, né, esse enfermo pelo telhado, passaram, né, por este lugar, pois de dentro da casa havia, né, um espaço, um meio pelo qual se chegava ao telhado, ao eirado, né, dessas casas, dessas moradias. Então isso era muito comum na época. E sabendo disso, eles viram uma estratégia, né, fantástica de chegar até Jesus. Então esses homens foram corajosos, esses homens foram ousados, e nós precisamos, qual uma das grandes lições que nós precisamos aprender com esta passagem da cura do paralítico em Cafarnaum? De que nós precisamos de amigos, que existem curas, que existem áreas das nossas vidas onde o Senhor quer de fato trazer a cura, quer trabalhar. E como é importante estarmos acompanhados de amigos, como eu e você somos importantes para estarmos atentos e também poder levar pessoas até Jesus. Existem pessoas que por si próprias não têm forças, que estão à beira da morte, à beira de tirar sua própria vida, mas eu e você podemos sim alcançar essas pessoas e fazer um esforço, porque é necessário pagar um preço para servir a Jesus, é necessário pagar um preço para viver o reino, para alcançar vidas, assim como Jesus
pagou um alto preço, nós também precisamos pagar o preço de servir ao Senhor e com alegria. No capítulo 2 de Marcos, eu quero ler aqui o verso 1, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu, que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, queridos, a importância de acreditar que Jesus pode fazer, que Jesus pode transformar. Nós, com a temática desse mês voltada para as manifestações do poder de Deus, nós precisamos acreditar, nós precisamos ser ousados em Deus, manifestar a palavra e crer de que Ele pode fazer, porque Ele é o mesmo hoje. E esse texto eu quero reforçar e dizer que eu preciso de você, que nós precisamos uns dos outros e que nós devemos caminhar juntos. Eu sei que muitas vezes podem ocorrer atritos, muitas vezes podem ocorrer situações que nós falhamos, que nós machucamos alguém, ou que nós de repente fomos machucados de alguma forma, por alguma palavra, por alguma ação. Mas Jesus é cura. Quando nós, em conjunto, resolvemos, a qualquer custo, nos aproximar e estar com Jesus para que a vontade dele seja feita, assim como foi na vida deste homem que creu e Jesus pôde operar. Jesus se preocupava também com o pecado, não somente em curar a sua enfermidade. Mas todos ficaram espantados. Como pode esse homem dizer que perdoa pecados, sendo que só Deus pode perdoar pecados? Mas o nosso mestre, ele tinha e tem esse poder de perdoar pecado, de perdoar aquilo que está te destruindo por dentro, aquilo que te faz olhar para trás dia e noite, que você perde noites de sono, que você acorda e já vem na sua memória, Jesus quer curar, Jesus quer te trazer um novo tempo. E a manifestação do poder de Deus com certeza, alcançar um homem, salvar o homem, fazer com que o homem não seja condenado para todo sempre ao inferno. E a obra salvífica de Jesus é poder, é algo poderoso e transforma a vida por completo. Trabalha no corpo, com a cura, trabalha na alma, na sede das emoções, no espírito, nos purificando de todo pecado e nos conduzindo à vida eterna por meio de Jesus. Então esses textos que mostram os sinais, os prodígios, as maravilhas, há um propósito excelente, não é um propósito somente de dizer, olha, o reino de Deus está instaurado, olha como Deus tem poder, como Ele é onipotente. Há um propósito, porque esses sinais, esses prodígios seguiam os que criam. Então se você crê, se eu e você, se nós cremos, esses sinais nos seguirão. Então nós precisamos crer com todas as nossas forças, com ousadia, crer que o Senhor quer operar esses sinais e maravilhas. Nós também vamos encontrar em João, no capítulo 6, no verso 14, o seguinte texto: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então esse é um outro texto que vai destacar uma outra história fantástica, que é a multiplicação de pães e peixes. Então esses são sinais
poderosas, né, acerca do poder de Deus. Então aquele homem, né, com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus faz a multiplicação desse alimento e alimenta uma multidão de pessoas, e ao término dessas pessoas se alimentarem ainda sobra, né, enche vários cestos para que essas pessoas possam estar ali alimentadas, sustentadas, guardadas. E esse é o nosso Deus, o Deus da provisão. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual a tua necessidade, mas o Senhor sabe. E o Senhor quer transformar a tua vida. Eu não sei qual é, a situação, eu não sei qual é a prisão, quais são as correntes, as cadeias que de repente te cercam e te envolvem durante anos. Jesus é aquele que liberta. Eu trabalhei em um determinado lugar, onde ao chegar nesse lugar, pela primeira vez, um jovem me fez a seguinte pergunta: Jesus perdoa quem matou alguém, quem tirou a vida de outra pessoa? E eu disse sim, de pronto eu disse sim, e pude ali conversar um pouquinho com esse jovem, e eu creio que Deus me levou naquele lugar justamente para isso, né? Para dizer para aquela pessoa que o perdão de Deus, que a manifestação poderosa que transformaria aquela alma angustiada, aquela pergunta, ao olhar nos olhos, né, daquela pessoa, você percebia e entendia o que ele estava passando por dentro. Mas Jesus, ele pode transformar. Da mesma forma que o Senhor realizou esses poderosíssimos milagres, esses feitos, hoje ele continua fazendo o mesmo. Deus quer pegar aquilo que falta na tua vida e ele quer multiplicar para a glória dele, porque ele quer te usar. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer que você seja mais um testemunho vivo da glória dele, para a glória do Senhor. E eu quero destacar aqui para a gente finalizar, né? Não busque o Senhor, não sirva ao Senhor somente pelos seus feitos, pelos seus sinais, pelos seus prodígios, pelas suas maravilhas, mas por quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele nos ama com amor incondicional. Então o amor de Deus é poderoso, é uma manifestação poderosa que transforma a vida do pai de família, que transforma um casamento, que transforma a vida de um alcoólatra, que transforma a vida de um malfeitor, que transforma a vida de uma prostituta. Então, Jesus, que transformou inúmeras vidas quando passou, né, por meio das suas ações, dos seus sermões, da sua palavra, do seu amor, né, da sua verdade, que muitas vezes era dura, mas era necessária. Esse é o mesmo Jesus hoje que quer salvar a tua vida. Então nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós somos os continuadores da obra qual nossos irmãos lá atrás, né, realizaram vários feitos. Hoje é conosco e Jesus quer nos usar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, por este estudo, por esses textos, por esses feitos que são feitos sobrenaturais, mas com um propósito de amor, de alcançar o perdido, e o Senhor nos alcançou. Nosso muito obrigado. E que por meio também da sua ação poderosa nós possamos ser usados como igreja neste tempo para manifestar o teu poder, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, famílias transformadas, geração transformada, sociedade transformada, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima.